já realiza a ressonância magnética multiparamétrica de próstata, o que há de mais moderno em exames de próstata. Exame não invasivo, rápido e confortável, a técnica mais avançada e eficaz de detectar e avaliar o câncer ou qualquer outro problema na próstata, assim como indicar o tratamento mais adequado. RadMed, sempre à frente. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 6 de novembro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. Você pode ouvir a Folha FM no comando aí para Alexa, ouvir Folha FM, onde você estiver. A gente vai estar sempre com você, com o melhor da informação sempre e, claro, com música de qualidade que você confere sempre aqui na nossa programação. Hoje, quarta-feira, dia 6 de novembro de 2024, o Instituto Nacional de Meteorologia traz para hoje a previsão de tempo bom, de temperatura de 30 graus de máxima, 21 de mínima. Agora aqui no centro da cidade faz 24 graus. O tempo nublado, né, deve passar, não tem previsão de chuva para hoje e o sol, né, vem com força já aí nessa primavera brasileira. Neste momento, 7 horas e 8 minutos, tem tempo bom aqui pelo centro, com sol e temperatura de 24 graus. No programa de hoje, vamos conversar sobre um assunto muito importante. Tanto antes quanto depois da pandemia, a fonoaudiologia é uma forma de uma forma de nos ajudar a sobreviver nesse mundo tão complicado. E a gente vai receber aqui hoje, já estamos recebendo, a gente vai conversar aqui hoje com a Simone Braga, que é fonoaudióloga, é presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia do Estado do Rio de Janeiro, e é Crefono, não é isso? Crefono primeira região, isso. E a Simone vem para conversar com a gente, para falar sobre a importância da fonoaudiologia no nosso dia a dia, presente assim, mais constante do que a gente pode imaginar. E a gente conversava até em off aqui, só uma opinião, uma impressão minha, e eu falava para ela aqui sobre essa questão de
se automedicar, se autocuidar. E uma das coisas que a gente mais faz, talvez uma impressão minha, é de que a gente acha que não precisa de uma fono para resolver alguns problemas que a gente tem. E olha, muita gente, principalmente crianças, idosos, enfim, ou não idosos, pessoas que passaram pela Covid durante a pandemia e tiveram, né, em situação grave, para se recuperar sem um fonoaudiólogo ficou complicado. Eu tenho neta, né, e ela se transformou depois do tratamento, depois do acompanhamento do fonoaudiólogo. Então, assim, a experiência, quando a gente vive, é muito melhor do que quando a gente conhece de terceiros, né? Então, assim, é bem real, é bem importante você prestar atenção nessa pauta de hoje, a gente trocar aqui essa ideia e pegar essa experiência, essa expertise da Simone Braga, para a gente conseguir entender melhor e, quem sabe, dar um start aí, procurar hoje mesmo um fonoaudiólogo e resolver um problemão que você possa estar enfrentando aí. Então, fique atento. Vamos falar sobre a fonoaudiologia presente no dia a dia da população. Vamos também falar nos ciclos de vida, tanto do recém-nascido quanto o idoso, quer dizer, em todos os ciclos da nossa vida. E, por fim, a gente fala também da fonoaudiologia no SUS, Sistema Único de Saúde, que eu acho interessante. Existe um avanço, né, um melhoramento, existe uma demanda também grande, mas ainda a gente pode contar com o SUS que, em comparação a outros países, a gente ganha disparado. A Simone Braga é fonoaudióloga, especialista em motricidade orofacial e mestre em distúrbios da comunicação. Vamos entender o que é orofacial, distúrbios da comunicação. Vamos falar sobre tudo isso com a Simone Braga daqui a pouco. Ela que é fonoaudióloga e presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia do Estado do Rio de Janeiro. Simone, só um instante, quero registrar aqui também e agradecer a Patrícia, da assessoria do Conselho Regional de Fonoaudiologia, e pedir desculpa por ter esquecido de mandar ontem o que prometi, mas eu estou precisando também de um fone, sabe? De um fone, de terapia, nem vou te falar de tudo que eu estou precisando. Então, mas obrigado pela compreensão, pela presença aqui no Folha no Ar. Rapidamente, só passar aqui pelo Jornal Folha da Manhã e a gente já começa esse bate-papo. São 7h12. O Folha no Ar é oferecido por Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos. Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você. E o apoio é de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Hoje tem jornal Folha da Manhã nas bancas. E olha, antes da manchete principal do jornal, deixa eu trazer aqui o que está lá na parte alta. E é destaque lá no ponto final, feito pelo Aloysio Abreu Barbosa. Está na página 4 do jornal. Eleições ou eleição nos Estados Unidos. Câmara e Trump, presidente, é quem bater 270. 270 é o número-chave, mas olha, esse está no jornal Folha da Manhã de hoje, toda a cobertura de ontem também, todas as análises feitas lá pelo Aloysio Abreu Barbosa sobre a eleição nos Estados Unidos, e que tem, conforme a imprensa americana, Trump hoje está virtualmente eleito, principalmente após vencer no estado da Pensilvânia. E os jornalistas já começam a informar. Tem uma outra informação também de Macron
a Zelensky e inclusive Netanyahu, chefes de Estado, parabenizando Trump pela vitória. Na contagem, deixa eu só conferir aqui se eu consigo acessar a contagem até ontem, ainda falta uma conclusão, mas a princípio o Donald Trump, de fato, né, ele já se declara como presidente e diz que vai arrumar a fronteira, elogia Musk e promete era de ouro. Tá aqui, ó, em tempo, Trump deve levar todos os 7 estados-chave da eleição. Então, a gente vai acompanhar aqui durante o programa. Na contagem, em busca dos 270, que é o mínimo para ser presidente, você tem aqui Kamala Harris com 224 delegados, enquanto que o Donald Trump já tem 267 delegados, ou seja, né, mais 3 delegados e ele passa o mínimo e leva a eleição novamente. Em voto popular, ele tem até agora 51,1% e a Kamala Harris 47,5%. Está bem apertado, né? Mas em delegados ele consegue chegar aí a 267, então a qualquer momento a gente vai, ao longo do dia, da programação, a gente vai anunciar o vencedor oficial das eleições ou da eleição nos Estados Unidos. São 7h16. Na manchete de hoje do jornal Folha da Manhã, na capa da Folha, Justiça determina internação de homem que atirou em advogada. Diego Borghetti será submetido a tratamento psiquiátrico após laudo diagnosticar esquizofrenia paranoide. Está na capa da Folha. Ainda, evento especialistas em arquitetura e urbanismo apresentaram projetos implantados em todo o mundo sobre o projeto para revitalizar o centro em destaque, seminário na UENF. Ainda, ciclovias de Campos à espera de manutenção. Alguns pontos aqui de algumas ciclovias já destruídos novamente, né? Cartola de Noel na noite preto e branco da Folha da Manhã, o show de fim de ano do grupo Folha da Manhã. Reunião vai debater bloqueios na BR-101, Prefeitura, Artéries e Polícia Rodoviária Federal. Bacia de Campos completa 50 anos em plena atividade. E uma notícia boa sobre a nossa bacia, que é a volta do investimento aí, pela Magda Chambriard, anunciando mais investimento para retomar a produção desses considerados poços maduros. Segundo ela, ainda tem muito ainda para produzir, o que é bom, claro, evidente, para todos nós. Campos já foi o maior produtor de petróleo do Brasil, passamos de 80% em uma determinada época, mas hoje a gente não passa muito mais de 20% da produção nacional. São 7h18. Vamos lá, vamos começar esse bate-papo aqui com a fonoaudióloga, com a presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia do Estado do Rio de Janeiro, a Simone Braga. Simone, bom dia, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença, prazer recebê-la aqui. E, assim, para a gente falar de um assunto que não é que a gente consegue viver sem. Não dá mais para viver sem você acompanhar, sem você ter um fonoaudiólogo para resolver muita coisa na sua vida. E a gente pode estar até enfrentando um problema e não saber que é com você que a gente consegue resolver. Não consegue pegar esse fio, que é com a fonoaudióloga que a gente vai resolver aquele problema. Bom dia, obrigado pela presença, seja bem-vinda. Obrigada, Cláudio. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Com grande alegria que eu venho aqui representar o Crefono 1, né? Realmente a fonoaudiologia é isso, né? O nosso slogan, a nossa
meta, né, é que a fonoaudiologia possa chegar a todos, né, principalmente as partes mais remotas do nosso estado, né, porque na grande metrópole a gente sabe, né, que tem o acesso é mais fácil, e a gente precisa falar sobre fonoaudiologia, porque os gestores, né, que são os responsáveis aí pelas contratações, por abertura de concursos, né, dessa possibilidade da fonoaudiologia chegar a todos com equidade, né, que é o lema do SUS, que a gente possa, né, atingir a todas as necessidades. Então, o nosso lema é fonoaudiologia todo dia. E aí, assim, é com grande prazer que eu estou aqui à disposição de vocês para a gente bater um papo, para a gente conversar um pouco, tirar dúvidas, curiosidades sobre a fonoaudiologia, e estou à disposição. Bem-vinda mais uma vez. Vocês vieram para um evento, vocês trouxeram, na verdade, um evento para Campos. Como é que foi esse evento? Isso. O evento ele acontece, né? O Dia do Fonoaudiólogo está chegando, é 9 de dezembro, né? E aí todo ano o Crefono ele realiza um encontro com fonoaudiólogos e principalmente com estudantes, né, da fonoaudiologia. Então a gente vem a Campos, a gente vai a alguns outros locais, principalmente realizando esses eventos, se não dentro das universidades, próximas às universidades. Então, esse ano a gente veio um pouquinho antes do dia 9 de dezembro, visando acolher mais os alunos, porque chega no final, vai chegando dezembro, o curso vai terminando, né? Tem semana de prova, é muita confusão assim para os alunos também. Então a gente antecipou um pouco a nossa vinda e a Uniflu nos recebeu. Então foi no auditório da Uniflu que a gente realizou ontem à noite esse encontro, que é chamado do EFono 2024, que é o encontro com fonoaudiólogos e estudantes de fonoaudiologia. Vamos lá. Até na amamentação, fonoaudiologia tem... Nossa, até lá, né? Sim. Ou seja, no começo de tudo. Exatamente. A fonoaudiologia, né, nos ciclos da vida, ela vem acompanhando, na verdade, desde da gestação, né? Então, a gente sabe que o bebê pode nascer prematuro, né? Existem patologias e complicações que podem levar ao parto prematuro. E aí a fonoaudiologia, ela já acaba sendo um fonoaudiólogo, ele acaba sendo um dos profissionais que encontra, né, esse bebê nas primeiras horas de vida, né, dentro das UTIs neonatais. Então, o especialista, ele da neonatologia, ele faz a avaliação, a primeira triagem auditiva, ela já é feita dentro do hospital, né? Isso aí, inclusive, tem lei para isso, né? Que é o chamado teste da orelhinha. Então, é feita uma avaliação de emissões otoacústicas com equipamento, que não é indolor, não dói e não tem nenhuma contraindicação para esse exame. É o primeiro teste de audição para ver o reflexo auditivo, né? E aí o fonoaudiólogo que trabalha nessa unidade hospitalar na maternidade, ele tem a possibilidade de fazer essa primeira triagem auditiva. Caso não passe, né, tem alguma falha nesse teste, aí sim são acompanhados, são realizados outros testes ao longo dos meses, enfim, tem todo o protocolo para isso. Também é feito o teste da linguinha, né, que é um teste para avaliação do freio lingual, que é esse freiozinho abaixo, né, esse é como se fosse um elásticozinho, né, abaixo da língua, que prende, né, a língua. Então a gente vê assim a pessoa adulta, né? Hoje é mais difícil a gente encontrar um adulto com língua presa, mas a gente sabe que tem até cantores famosos aí que ainda tem, né? Tem da velha guarda. Isso. Que era gago. Que coisa então, gagueira é outra questão, coisa. Mas a língua presa mesmo, né? Língua presa é dislalia? Não, a língua... Dislalia é outra? Então, a língua presa é que vai dificultar a articulação do fonema. Então, geralmente, a pessoa não consegue articular os fonemas com sons de S, por exemplo, a língua fica presa, né? Então, assim, né? Fica assim, falando assim, né? Outro cantor que é muito famoso aí é do Raça Negra.
Isso, exatamente. Um deles, né? É esse aí. E bom, hein? Isso, e a gente gosta, né? Opa, me fala. Exatamente, mas enfim, então, assim, a questão da língua presa não é só porque a fala vai sair uma fala distorcida, né? Vai ser um som não articulado corretamente, mas também, principalmente para o bebê, é que ele vai dificultar, que a gente estava falando de amamentação, por isso que eu estou puxando esse gancho aqui, principalmente vai dificultar a pega da mama, né, do seio, e aí a criança acaba que não consegue mamar ao peito. E aí sim a gente tem um problema também relacionado à população, né? Então, assim, quando se faz esse teste e vê que a criança não passou no teste, tem alguma dificuldade, né, alguma alteração na língua, isso é feito um procedimento, né? Dá um pique lá que dizem, né? Um piquezinho na língua. Isso é feito um procedimento, não feito por fonoaudiólogo esse procedimento, mas ele é feito já no próprio hospital, nessa oportunidade lá da maternidade, do nascimento. E aí isso, se não é feito no momento, ele é feito logo em seguida, e aí o fonoaudiólogo pode acompanhar esse aleitamento materno e a criança, com certeza, consegue ter a pega adequada no peito e a amamentação é garantida. Eu acho então, muito... assim, desculpa. Sabe, Perdão. E isso a gente está falando dos bebês, bebês a termos, bebês que não têm que não estão necessariamente sendo encaminhados para uma UTI. E ainda temos os problemas dos bebês na UTI, porque os bebês na UTI, que também podem ter problemas, tanto auditivo quanto da linguinha, eles, com certeza, grande parte desses bebês, principalmente os extremos, né, os bebês muito prematuros, eles não conseguem ser alimentados porque eles não estão com desenvolvimento adequado, não tem um sistema nervoso aí pronto para poder fazer o aleitamento ou a sucção, não tem condições nenhumas de se alimentar por via oral. E aí eles ficam com sonda, né, que são aqueles caninhos que vão pelo acesso ou pelo nariz, ou até em algumas situações diretamente no estômago, né? E aí, o fonoaudiólogo, ele é o profissional que é responsável para o treinamento dessa sucção, né? Que aí a gente chama de disfagia, que é uma dificuldade da deglutição, que pode vir acompanhada nesses bebês. E o desmame dessa sonda, o desmame desse caninho aí, né? Vamos, assim, para a população poder entender um pouco melhor, o desmame disso é feito através de acompanhamento diário de fonoaudiólogo. E quando ele consegue, ganhando peso, ele pode receber alta e aí e seguir sua vida. Essas são as principais atuações, né, dentro da fonoaudiologia, assim, numa maternidade, numa UTI neonatal. A gente sabe ainda que tem outras questões, né, que acompanham, que é o follow-up, né, que é o acompanhamento pós-alta desse bebê nos ambulatórios dos próprios hospitais e em clínicas, enfim, tem todo o desenvolvimento motor, o desenvolvimento da linguagem, aí vai uma série de acompanhamentos. Mas sobre a amamentação especificamente, em agosto, né, que a gente chama do agosto dourado, que a gente fala, o Crefono faz uma grande campanha e a gente tem um grande orgulho também, sabe, Cláudia? Porque foi no estado do Rio de Janeiro, né, nós somos o Crefono 1 porque foi a primeira região, né, de fonoaudiólogos que se organizou depois do Conselho Federal. E aí, nós somos uma profissão nova, né? Nós vamos fazer, se eu não me engano, são 43 anos, é isso, né? Que nós vamos fazer, 9 de dezembro. E aí, nós, na primeira região, né, com os nossos fonoaudiólogos, nós conseguimos criar a campanha do Bebê Sarado. Então, o Bebê Sarado é uma campanha que foi desenvolvida pelo Crefono 1, e aí hoje já ganha o Brasil todo, né? Somos pioneiros aí nessa campanha para chamar a atenção da população, né, sobre a importância que o mês de agosto é o mês do aleitamento materno, então para chamar a importância sobre o aleitamento materno. Você nem sabe, naturalmente você é do Rio, você está visitando a gente aqui hoje, a primeira vez. Primeiro que você é homônima da minha esposa, tem o mesmo nome dela, Xará. E você nem sabe, mas você está falando aí, está me dando um frio aqui de novo na barriga, no peito, assim, aquela emoção, porque eu sou pai de gêmeos, e de gêmeos prematuros, com 7 meses. Nossa!
E que inclusive, usou sonda. Até em casa. Quem tirou a sonda dele fui eu. Nossa. Isso foi em 96. Assim, foi a maior experiência da minha vida. Experiência em todos os sentidos que você possa conseguir imaginar aqui nesse plano que a gente vive. Foi a maior experiência como ser humano, a maior experiência espiritual. Eu sempre tive minha doutrina, onde fui criado na religião, sou católico apostólico romano, sempre tive minha fé, minha devoção, mas assim, a pessoa fala, minha fé é inquebrantável. Apaga a luz e depois você me fala da sua fé. E o apagar da luz que eu me refiro é justamente isso, é ver seus 2 filhinhos ali, com 1,5 kg cada um, com o médico falar assim, seus filhos têm 5% de chance de vida. Então assim, aí que se transforma toda a sua vida. Mas sem drama da minha história pessoal, você está falando, eu estou vendo tudo. Só que meus filhos tiveram negócio de fome, não. E claro que precisava, evidente que precisava. Não vão cair nessa ignorância, porque tem um monte de gente que fala que é mimimi. Isso é a maior ignorância quando a gente não conhece e ainda comenta sobre aquilo achando que conhece. Isso é terrível. Mas assim, um dos meninos, o Vitor Hugo, foi para casa com a sonda. Eu liguei para o hospital e pedi o pessoal do apoio lá na região onde eu morava, no Espírito Santo ainda, no sul do Espírito Santo, Marataízes, e a pessoa falou, não, mas não tem enfermeiro nenhum para retirar. Eu falei, não, retirar eu consigo, mas colocar não vou fazer isso, nem de maluco. Aí o que acontece? Entra a força da sucção. É um caso tão interessante, gente, que vou permitir contar, mas você que vai analisar. O menino, o meu filho, ele não ele tinha força para fazer sucção. A mãe não conseguiu dar leite, era muito cedo, 7 meses ainda, e enfim. E aí a gente tinha que fazer aquele apelo para doação como eu sou de rádio, na época eu fiz amizade com os caras da rádio lá em Vitória, então a gente conseguia um pouco mais. Acho por isso que sempre a gente ajuda aqui o banco de leite também. Mas o médico explicava, o Cláudio, quando ele vai fazer a sucção para tomar a mamadeira, ele emagrece, perde peso e não pode. Eu falei, mas como assim? Que ele tá, Não, ele gasta mais energia do que consome. Como é que é isso, cara? Exatamente. Onde é que entra o fonoaudiólogo que, infelizmente, meus filhos não porque a lei do teste da orelhinha é de 2010. Da linguinha. Da linguinha. Da orelhinha, 2014. Então, quer dizer, meus filhos são de 96. Exatamente. O que acontece, Cláudio? Não, desculpa, perdão. A lei que obriga a gratuidade já existia, podia fazer o teste naquela época, eu nem sei. Década de 90? Eu não vou saber te precisar exatamente de quando que iniciou, mas nessa época, eu estou lembrando aqui por conta dos meus estudos, né? Eu entrei na faculdade, vou fazer 30 anos de formada, então eu entrei na faculdade, me formei em 95, né? Então, eu lembro que na faculdade eu já fazia cursos sobre isso, então já tinha os neonatologistas, eles traziam, né, no Rio de Janeiro, traziam os textos em inglês para gente, faziam aqueles cursos, os treinamentos dentro das UTIs. Então, assim, nessa década de 90 já tinha bastante coisa acontecendo fora do país, com certeza, né? E aí eu me lembro bem desses equipamentos, do acesso, né, da novidade dos equipamentos de teste para bebês. Então, nessa década já existia, mas não era muito popular, né? A fonoaudiologia, ela atua diretamente dentro das UTIs, e aí a gente tem uma legislação, tem lei para isso, né, dizendo que a UTI ela só pode abrir, só pode vir a funcionar se tiver a presença de um fonoaudiólogo. Isso aí é interessante, né, porque a gente também precisa de lei, né, para poder garantir a possibilidade do profissional, o acesso ao profissional. E aí o fonoaudiólogo ele vai fazer exatamente isso que você falou, porque se você for apenas colocar a mamadeira, né, que seja o bebê aquele que realmente não consegue sugar, e aí a gente também chama atenção que o fonoaudiólogo ele nunca inicia um trabalho com mamadeira, né? Por quê? Porque os hospitais
acreditados, vamos dizer assim, pelo SUS também, são hospitais amigos da criança, que é uma grande campanha, né, também nacional, em que a gente tem como premissa o apoio ao aleitamento materno. Então, o que acontece? O bebê ele é treinado através do copinho, a oferta do leite ele é através de copinho. Sabe aqueles copinhos, vou falar aqui o nome de um produto, né? Mas o Kinder Ovo, né? Que tem aquele copinho pequenininho, é um exemplo de copinho, né, que é bem a boca pequena, que é feito para treinamento da oferta do leite. Além de sondas... Como que é o copinho? Eu conheço o copinho que vem... Sabe o copinho? Aquele copinho pequenininho do Kinder Ovo? Que vem debaixo do ovinho ali. Então, você pega uma partezinha daquela, né, por exemplo... sim, parte de dentro. A parte de dentro do plástico, né? Então ele é um copinho, um recipiente pequeno. Sim, né? sim. E aí o leite, né, o leite do banco de leite também... Do banco de leite, o leite do banco de leite ou da própria mãe, né, que ela vai ordenhar lá no momento, né? Isso para aquele bebê que está na sonda, que está nesse treinamento ainda, o leite é ofertado, então, nesse copinho. E aí eles Pro bebezinho? Pro bebezinho. Prematuro? Exatamente. Como que ele vai beber naquele copinho, gente? Então, eles vão com a linguinha assim, né? Ele tem um reflexo de sucção. Aí que legal. E aí parece um gatinho, né? Ele vai... É isso que eu estou pensando aqui agora. Você encosta, né? Tem a técnica, né, gente? Não é só você pegar um Sim. copinho lá. Tem uma técnica. Também, meu filho, também. Quer dizer, o bichinho tá com 7 meses ali. Nem abriu os olhinhos ainda. Até porque ele tem que estar com a dieta liberada, ele tem que estar com um estado de consciência acordado, ativo, participativo. Ele não pode estar dispineico, por exemplo. Ele não pode estar cansado. Então, tem todos os parâmetros que aí o profissional vai avaliar o momento certo de fazer essa oferta. Mas, enfim, vamos imaginar aqui que está no momento maravilhoso, está na hora, né? Já fez toda a estimulação orofacial, já fez o treinamento da sucção, com manobras que o profissional utiliza com a própria mão, né? Tem as massagens, enfim, toda a estimulação da língua e do reflexo, dos reflexos que são necessários, e ele está no momento de ser ofertado o leite. E aí a oferta do leite pode ser feita através disso. Então, ele vai posicionar o bebê numa posição também que o auxilie para que não broncoaspire aquele leite, né? Para que o leite broncoaspirar parte desse leite para o pulmão, e aí realmente a criança, né, vai afogar no leite, né? Então, olha o risco e a responsabilidade, né, que o profissional que é habilitado para fazer, especialista nessa área, vai conseguir fazer com o mínimo risco possível, né? Então, na hora que oferta esse leite, a criança, através do reflexo, ele só ao encostar na boca, encaixar direitinho o copinho ali, ele vai tomando leite e você controla essa oferta com a própria, né, com o posicionamento do copo. Isso para a gente não tirar, né? Por que não oferta através da mamadeira? Aí você vai falar assim, nossa, Simone, por que não dá logo a mamadeira? Para não confundir com o bico do peito da mãe. Porque quando você oferta através, com chupetas, por exemplo, ou bicos, a criança não faz o movimento correto e adequado da língua. Então, não só você está possibilitando essa questão da confusão, né? Então, quando ele vai para o peito, ele fala, opa, aqui é mais difícil, então eu não quero o peito, eu quero a mamadeira, que é mais fácil. Tá, entendi. Como você também... E o copinho não facilita... Não confunde com o peito. Não confunde. Não confunde, né? Então, o copinho é difícil também, mas não é pela questão do grau de dificuldade, é pela questão da confusão. É da confusão, exatamente. E aí E é automático, desculpa. É osmose, né? Se você vai para um lugar, tem uma fonte de alimento mais fácil. Exatamente. Quando você pega uma parecida que é mais difícil, você não quer. Exatamente, é isso. Legal. E aí como nós somos, né? A gente está aqui para apoiar o aleitamento materno pelos inúmeros benefícios das propriedades do leite e também do desenvolvimento dos órgãos fonoarticulatórios. A gente precisa crescimento de mandíbula, a gente precisa de simetria, a gente precisa de movimentação da língua, de fortalecimento dessa musculatura, para depois poder falar.
Você está entendendo? Então, assim, tudo é um conjunto de coisas. É isso que a ciência da fonoaudiologia, né, dentro das coisas que são estudadas, estuda e comprova, né, Cláudio, porque não é só uma questão de estudar, é uma questão de comprovação científica de que o aleitamento materno, o movimento de sucção, ele é importante para desenvolvimento de várias etapas para frente. Então, assim, você vai falar assim, mas a criança como é que fica a questão da criança que não fez nada disso, não mamou no peito, tomou uma mamadeira direto, então ele está fadado a ter um problema? Claro que não. Claro que não. A gente sabe que em ciência, né, nada é exato. Nós não estamos falando de uma ciência exata, gente. Nós somos ciências humanas, né? Então, o corpo humano, obviamente, ele pode se adaptar, ele pode se desenvolver, cada um é cada um. Aliás, desculpa, se é que acrescenta alguma coisa no que você vai falar, os meus filhos são gêmeos, idênticos, univitelinos, ou seja, da mesma placenta, e cada um é cada um, cara. Cada um é cada um, não só no comportamento, falando na questão de saúde. Tem muita coisa, claro, porque vivem juntos, comem o mesmo alimento, bebem o mesmo líquido, então tem as mesmas horas, quando criança é isso, né? De tudo, mas quando gripa um, gripava o outro, mas pela convivência, mas assim, em termos de saúde física, cada um era cada um. Isso. O que a gente quando a gente fala assim, que se a gente já sabe que aquele que vai ao peito que tem um aleitamento mais prolongado possível, né, dentro das recomendações do Ministério da Saúde, está todo ele seguindo esse cronograma, ele vai ter um desenvolvimento infantil mais adequado, então não tem por que a gente apoiar um outro tipo de prática que não favorece. Com certeza, né? Que bom que seus filhos, apesar de não terem tido esse apoio da fonoaudiologia, eles conseguiram. A família, com certeza, foi uma família que esteve ali presente, uma família que se dedicou, né? Que acabou superando todas essas dificuldades. Mas a gente sabe hoje que aquele bebê que está dentro de uma UTI e ele tem um acompanhamento não só do fonoaudiólogo, mas de toda a equipe multidisciplinar, a gente aqui chama atenção, né, para os fisioterapeutas também, que são grandes parceiros nossos, nas nossas lutas aí de classe, né, de profissão. Então, a gente sabe que todo esse acompanhamento, ele propicia uma alta hospitalar mais rápido, né? E aí a gente fala de dinheiro também, Cláudio, porque se eu tenho um paciente internado, que ele ficaria, sei lá, 15 dias internado, a gente consegue reduzir isso para 10 dias? A gente consegue reduzir isso para 7 dias de internação? A gente não só libera vaga... Sei bem o que você está falando. Né? A gente não só libera vaga para um próximo que esteja lá nas filas de espera, como a gente economiza economiza dinheiro. Eu não tinha plano de saúde na época e o hospital foi particular. Olha. Ou eu perdia meus filhos, porque não existia vaga na rede pública. Então, assim... Você entendeu? Tudo que você está falando. Tudo que... Assim, a gente tá lá ainda na primeira infância, na primeira infância com dificuldade. A gente está falando ainda dentro a criança ainda nem saiu do hospital, né? Então, assim, é de extrema importância que os gestores, que a população exija, né, saiba também dessa importância da presença do fonoaudiólogo dentro de uma UTI, né, ou dentro de uma maternidade, enfim, para poder evitar e para poder auxiliar para que outras pessoas tenham os seus riscos, né, os seus casos bem solucionados, né? Quanto mais apoio, melhor. E eu sou uma incentivadora do aleitamento materno. Eu tive 2 filhos, meus filhos puderam, né? Eu tive a oportunidade de amamentar meus filhos por mais de 2 anos, então, assim, que é o recomendado hoje, até 2 anos de vida, né? Exclusivo ao peito durante os 6 primeiros meses, né? E aí, assim, é exclusivo mesmo, é sem água, é sem chá, é sem suco, é sem nada, né? É só livre demanda do leite, né? E aí, se você me permite, eu queria também, assim, já que a gente está falando de serviço à população,
Hoje acontece menos, antigamente tinha as amas de leite, né? Tinha muito essa história, então ainda os mais antigos, aí, os mais experientes ainda trazem essa questão, olha, você não tem leite, você precisa, vamos chamar a amiga, a prima, a irmã, né, que também está aleitando, o seu leite é fraco. Então, assim, esses mitos, eles precisam acabar, ser extintos. A gente não pode mais permitir que pessoas, talvez do interior, né, pessoas que não tiveram acesso a essa informação, realizem práticas hoje condenadas, né? Leite é igual sangue. Então, todas as propriedades, tudo aquilo que um sangue transmite de doenças, enfim, de uma série de situações, o leite também transmite. Então, assim, é proibido que uma pessoa doe o seu leite sem passar por um banco de leite, né? E no Brasil, nós temos já fomos várias vezes premiados, um banco de leite de excelente qualidade, né? Os bancos de leite do SUS, né? É um serviço do SUS. O banco de leite daqui do estado do Rio de Janeiro é premiadíssimo. As pessoas que lideram esses programas de pesquisa, esses programas de assistência são seríssimas, né? Então, a gente pode dizer que no estado do Rio de Janeiro, assim como a gente tem também os hemocentros, os bancos de sangue, né, que a gente sabe que também tem um alto controle, os bancos de leite, eles passam por processos em que a gente pode ter a garantia de que aquele leite vem do banco de leite, ele pode ser ofertado para outra criança. Me lembro que, assim, tudo que a gente está falando é muito, muito parte da minha vida por conta dos meninos, né? Que nasceram prematuros. E, assim, essa coisa interessante você falar da doação de leite direta, in natura ali, né? Pro seu filho, para fulana mamar. Não é assim. Você está transmitindo para ele o sangue dela também, como se fosse assim. Boa comparação que você fez, ótima, né? Excelente. Ainda pode existir? Não sei, mas como você disse, antes era bem comum. Isso. E complicado. Nosso banco de sangue aqui funciona no Hospital Plantadores de Cana. E é, assim, fabuloso, é fantástico. Sempre que eu posso, que pede, eu estou ajudando, a gente está aqui sempre fazendo essa campanha. Eu me lembro bem que, tanto no rádio, lá na capital, em Vitória, para pedir para o banco de sangue o banco de leite da capital, eu quando ia, né, porque os meninos ficaram quase um mês internados e na incubadora, então não tinha aquela chance da oferta do leite. Sabe como que eu amamentei o meu filho? Eu estou falando eu porque eu que fazia, né? Tadinha, Simone, minha esposa, de resguardo, e cuidando do outro que estava bem. O outro já estava, João estava gordinho, fortinho, e quer dizer, tá com peso equilibrado, ele já automaticamente tudo bem, ele tem alta. Não pode ter alta comendo 2 quilos. Não é isso? É isso. Então a minha vida tá aí. Aí eu lembro que eu usava uma seringa de vacina, dessa injeção aí, 10 ml, 15 ml, toda hora ia lá. Uma das técnicas de treinamento. No cantinho da boquinha dele. Uma das técnicas de treinamento, né? Você faz uma adaptação, a mão luvada, lógico, né? Com luva. O fonoaudiólogo, ele coloca uma sonda presa nessa luva, né? E aí o leite, através da estimulação do dedo, né, na boquinha do bebê, ele faz o movimento, e aí o leite vai saindo, vai ser ofertando aos pouquinhos. Então a criança vai aprendendo a sugar, ao mesmo tempo que o leite vai sendo ofertado. E é esse treinamento, e são outras técnicas, estou falando apenas aqui de uma técnica, mas são através de técnicas dessa, que o bebê, uma hora, ele já está sugando, ele aprende. Né? Não, e a coisa de você amamentar seu filho assim, com uma seringa, como eu fiz, é tão delicado. Gotinha por gotinha, né? Tem que ser muito devagarinho. Já pensou você engasgar e você perder seu filho, porque você, era um drama, por isso que eu falei que foi a maior experiência. Você foi um pouco fonoaudiólogo aí. Eu acho que sim. Eu acho que Deus é que coloca a mão ali, sabe?
E assim, e tinha muito pouco acesso a recurso mesmo. Eu tô falando aqui de Marataízes em 1996, era extremamente, pequena ainda, então há 30 anos atrás, quase 30 anos, era muito pequeno. Então, era o recurso que você tinha e não, quer dizer, não tinha mais como ficar no hospital, já estava liberado, estava tudo bem, não precisava ficar lá só para amamentar dessa forma. E logo depois ele Deus foi abençoando, ele crescendo e hoje está aí. Mas o fato de você fazer a doação, e o que eu queria dizer é que tinha um outro apelo que eu fazia também na época, e usava muito, que era o vidro de maionese. Isso. Para poder a mãe colocar o leite. Isso, Hoje me parece que elas falam muito do vidro do café solúvel, que tem que ser vidro, não pode ser plástico. Então, eu acho que, porque assim, o que acontece? O material, aí a gente tem que ver como é que os bancos de leite, mas até onde eu sei também é por vidro, os bancos de leite, eles têm toda a recomendação, né? Esse vidro precisa estar esterilizado, né? E aí o plástico não vai aguentar essa esterilização aí, essa alta temperatura que precisa passar, né? Ferver o vidro. Depois esse leite in natura, que ele vai sendo congelado, não sei se você já observou, se teve a oportunidade de observar, o leite ele muda de cor, ele muda de aspecto, porque ele tem o primeiro leite é um leite com menos gordura, ele é um leite que tem mais sais minerais, mais proteína, mais nutrientes. Depois a gente fala que o leite posterior, que é o último leite, né, da mama, é um leite gorduroso. Então, ele fica mais amarelado. Ele tem, quando a pessoa vai retirando, né, vai retirando o leite, vai colocando nesse vidro, ele vai vendo as camadas de coloração que o leite vai formando. Esse leite, ele vai congelado, né, ele vai sendo congelado. E aí, quando o pote aí está cheio, eu não sei aqui na cidade se tem as pessoas que vêm recolher o leite no domicílio, né? Tem. E aí isso vai para o banco de leite. Esse leite ele é pasteurizado, né? Porque ele não é um leite, ele tem lá uma temperatura adequada durante tantos minutos. Ele é analisado para poder ser liberado para a doação. Então, assim, o leite não chega no banco de leite também sai. Ele é um leite que ele é preparado para a doação. E esses bebês prematuros, eles precisam de pequenas quantidades, né? E a gente sabe que o leite, a fórmula, ela tenta imitar, né, o que o corpo já oferece, né? O que o próprio o ser humano é um organismo perfeito, é impressionante. Eu também sou encantada com as possibilidades do corpo, né, do ser humano. Então, assim, ele produz uma das coisas que a gente fala muito para a mãe, e aí nas nossas campanhas, voltando ao trabalho do Crefano 1, durante a campanha do Agosto Dourado, a gente vai à maternidade, a gente faz roda de conversa com mães que estão internadas, a gente faz esse tipo de trabalho direto com a população, a gente participa de feira, a gente participa de algumas ações, né, para poder falar sobre isso, explicar para a mãe que aquele leite que ela está produzindo naquele momento é o que o bebê dela precisa. Então, assim, eu tenho pouco leite. Não, você não tem um pouco leite. Você tem um leite suficiente para o seu bebê. A outra mãezinha que está com um volume de leite enorme, é o momento daquele bebê que está precisando daquela quantidade, daquele tipo de leite. Então, ao longo do dia, a mulher ela vai produzir vários tipos de leite, dependendo da demanda do seu filho. Por isso, também, a gente fala, o leite da outra mãe é melhor que o meu. Não, não é. O leite que você produz é o leite para o seu bebê. As mães de gemelar, a gente sabe que precisa de um apoio, sabe, Cláudia? A gente precisa falar aqui da rede de apoio que a mulher precisa nesse momento. Então, seja o pai, seja uma prima, uma amiga, uma vizinha, enfim, a avó, um colaborador, né? Quem pode fazer parte dessa rede de apoio para entender esse momento da mulher e para poder realmente o aleitamento de gemelar sem dificuldade nenhuma. Já é um desafio também pelo cansaço físico, né? Vamos falar a verdade aqui, não é só uma questão, mas ela não vai produzir leite. Ela vai produzir leite. Mas para você ter uma produção satisfatória de leite, você também precisa ter esse apoio. Uma pessoa que está preocupada, se vai limpar a casa, se vai não consegue dormir, se tem que trabalhar, né? Trabalho. Tem o trabalho, né? Então,
realmente vai ficar difícil, né, da pessoa produzir a quantidade de leite necessária. Bom, são 7 horas e 53 minutos. Muito bom essas coisas, como que a gente percebe assim, essa mudança para melhor, né? Ainda tem gente que vai falar que é mimimi, que pelo amor de Deus, muita coisa melhor, muita coisa boa. E aí vem aquela coisa do SUS que a gente vai falar mais lá na frente. Quero também detalhar sobre isso. Vou fazer uma pergunta a você, nada polêmica, mas antes de eu fazer a pergunta, calma aí, deixa eu trazer aqui, ó. Trump acaba foi agora há pouco, né, quase 6 horas da manhã, já ultrapassou aqui, pela informação, é o novo presidente dos Estados Unidos. Ele foi eleito já agora com 279 delegados contra 223 da Kamala Harris. Então, portanto, Trump eleito novo presidente dos Estados Unidos. Tem aqui 279 delegados, 279 votos, como é a eleição dos Estados Unidos. Você ganha o estado, leva os delegados. E o mínimo para ganhar é 270. Ele já tem 279, então é o presidente eleito dos Estados Unidos. Só para você acompanhar aí as informações. Mais uma informação aqui, rápido. Quem está na casa de Trump, na casa dele, acompanhando a apuração da eleição, é o filho do presidente, lá o Flávio Bolsonaro. Muito bem. Bom, 7 horas e 55 minutos. Estamos conversando com a Simone Braga, fonoaudióloga e presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia do Estado do Rio de Janeiro. A Josimara está aqui, excelente entrevista, comentando com a gente aqui. Obrigado, Josimara. Paizão, eu gosto muito daquele moleque, sim, tenha dúvida. Mas olha só, da pergunta nada polêmica. Eu conheço uma pessoa, muito longe daqui, não mora aqui, mora em outro lugar, que chupou chupeta até 14 anos. Eu conheço, é bem conhecido meu. Qual o problema de chupar chupeta? Pois é, né? Qual o problema que vocês têm que chupar chupeta? Não fui eu, gente. Então, a questão da sucção, né, da chupeta, a gente sabe que é uma sucção não nutritiva, é uma sucção que não está ali para alimentar. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui obviamente que sugar, né, é uma das experiências que acalmam, que acalentam o outro, né? A gente tem outras questões, né? Tem crianças que ficam lá com seu paninho, né? Com um bichinho, né? Com o colo do adulto, com uma música. Tem todo a gente precisa de ser acalentado, né? O ser humano precisa de se autorregular através de um aconchego, né? Tem crianças que têm facilidade para se autorregular, então ela se estressa, né? Assim, a gente fala se estressar, não é se estressar com o trânsito, né? Com o trabalho, como a vida adulta. Mas, assim, se estressa porque está com frio, se estressa porque está com fome, se estressa porque está sujo, então porque está com muito ruído, está com muito barulho. Então, tem vários fatores que podem levar a criança a ficar irritada, né? Chorosa. E aí, nesse momento, ela precisa ser acalmada. E tem crianças que conseguem fazer se acalmar sozinhas. Então, ela canta, já viu? O bebezinho que fica cantando, né? Fazendo um sonzinho, fechando o olhinho, se aconchegando de alguma forma, e ela se acalmou ali. A chupeta, ela foi criada para esse momento, né? Porque através da sucção também existe essa autorregulação, a criança se acalma. E aí fica sendo fácil você pegar um objeto e colocar na boca da criança, e a criança naturalmente vai acabar se acalmando. Qual o problema da chupeta? Primeiro, a gente vai falar de higiene, né?
qual é um objeto que está passando por tudo que é canto e vai ser colocado na boca da criança. No primeiro momento está lá dentro do bercinho, do Moisés, né, enfim, do carrinho, que talvez tenha uma limitação aí de suja a menos. Mas a criança daqui a pouco está andando, daqui a pouco está engateando, então isso vai cair no chão, se vai para uma creche, vai passar em outras boquinhas, né, e vai chegar na boca da criança. Então, isso é para a gente ver assim, que também tem uma questão higiênica aí relacionada a esse objeto. E as chupetas, por mais que elas tenham, o fabricante ele é inteligente, né? Ele vai dizer que tem a chupeta maravilhosa, nota 1000, que passou por todos os testes de segurança e tal, que é um formato, né, adequado para dentro da boca da criança e tal. Mas ela, mais uma vez, o que é para entrar na boca da criança nesse período é o quê? É o seio materno, é o bico da mãe. E a forma com que o bico ele acopla lá dentro da boca, na língua, é uma forma anatômica, é uma forma que não dá para ser copiada. Então, não vai existir a chupeta com o formato que dentro da boca da criança vai ser como o bico de um peito. Não tem como, né? E aí a força dessa sucção o peso dessa chupeta na língua naturalmente vai abaixar mais a língua. A boca da criança vai ficar numa situação mais aberta. E ao longo o uso prolongado desse objeto, primeiro, ele pode confundir, lembra lá do aleitamento quando eu falei? Ele pode confundir também o aleitamento materno, pode ser mais um obstáculo. E já passou dessa fase, não vai mais confundir, a criança já está adaptada ao peito, e aí sim eu vou introduzir a chupeta, né, com alguns meses mais para frente. Para quê? Qual é o objetivo disso? É porque eu quero acalmar a criança? É porque eu acho bonito? Tão bonitinha essa chupeta, vou colocar aqui tirar foto, né? Tem bichinho na chupeta? Qual é o apelo que eu estou fazendo com a chupeta? Então, assim, a gente sabe que precisa saber qual é o objetivo da chupeta. Tem fonoaudiólogo que usa a chupeta para fazer a estimulação da própria sucção. Né? Eu não estou dizendo aqui que é uma técnica certa ou errada, porque não existe certo ou errado quando a gente está falando de oportunidade de estimulação e do que o profissional escolheu aí para fazer o seu trabalho. Então, não é uma crítica exatamente a isso que eu estou falando. Mas a gente tem que saber o porquê que existe a chupeta e para que serve a chupeta. Na vida normal, no dia a dia, não há necessidade nenhuma de oferta de chupeta. Absolutamente nenhuma. E pode auxiliar no respirador oral, bucal, que a gente fala, né, que a pessoa acaba ficando com a boca mais aberta, e aí isso facilita a respiração por ali, né, no momento que não está com a chupeta, e não estimula a respiração nasal, que é a respiração adequada, né? Então tem toda essa questão da chupeta, por isso a gente não recomenda o uso da chupeta. Que pena. Já Você acha bonito, né? Não! Você sabe, Cláudio, que até as bonecas, né? Os bonecos. Já vem com chupetinha. Tem vários modelos com chupeta. E aí a gente fala assim, da campanha de que isso não deve ser estimulado porque é um consciente coletivo, né? Se eu sou uma criança e eu ganho um boneco, uma boneca com que já vem com a chupeta, natural. É comum. Então a gente na hora até de escolher o brinquedo para a criança, a gente já pode tirar, né? Vamos sumir com a chupeta do mercado, né? Não precisa de chupeta. Mais uma vez, vão existir exceções, né? vão ter necessidades que talvez seja a criança só consegue se acalmar com uma chupeta. A gente sabe de N patologias, de situações e situações. Mas, no geral, não há necessidade nenhuma para o desenvolvimento e para o pleno desenvolvimento orofacial, a chupeta vai atrapalhar. Legal. Legal não é, né? Bom a chupetinha, mas enfim, é isso que você falou. E na verdade eu acho que pega muito também, não só na questão orofacial, e eu acho que talvez o principal seja esse, que aí você vai ter sequelas para uma vida, né?
mais... A dentição, né? A arcada dentária, isso tudo vai ser modificado. Pode ser, exatamente. Entendeu? Tem né, que a gente chama a pessoa que fica com dentuça, né? Que vem com a projeção sim. dos incisivos, né? Principalmente superiores. Por quê? Porque o posicionamento não é anatômico à boca. Então, a sua língua está passando ali, está empurrando os dentes para frente. Né? Então, até a própria arcada dentária, o palato, ele pode ficar mais triangular. Tem todo a face da pessoa é modificada, porque são ossos e músculos que estão em desenvolvimento. Então, você está com um objeto ali... Então, depois de velho, eu posso chupar as pedras? Não tem problema, não? Já tá aí, né? Tá liberado? Tá liberado. Eu acho muito legal, porque assim... Não, mas sobretudo, o que eu acho legal é que você mostrar isso pra gente, pros pais... Beto agora é avô de primeira viagem, né? Eu já sou avô de... Eu tenho que eu perco a conta, gente. É 3, tem mais um vindo aí. Não que eu esteja tão velho assim, não, gente. Né, Patrícia? Calma aí. O problema é que as crianças estão muito adiantadas. E Joaquim está vindo aí. Já tem Alícia, Laura, já tem Bento e agora Joaquim. Eu ainda consigo lembrar os nomes. Daqui a pouco Maravilha. começa. E para, gente, pelo amor de Deus, né? Calma. Faculdade tá cara. Mas o problema da chupeta, que eu acho que o que mais me preocupou sempre, a vida inteira, com relação aos meninos, é justamente a higiene. Ainda mais 2. E aquilo ali é um alvoroço danado. Cada fonte de contaminação, né? Cada um pega uma onde tiver. Não tem conversa. Então, assim, não... E fora a dependência psicológica, que a gente acabou não falando aqui, né? Mas a gente tem essa questão da dependência psicológica aí, né? Porque fica sendo um gatilho, né? Sem a chupeta não dorme. Se sumir a chupeta, tem que ir na rua tentar comprar outra. Acaba infantilizando também, né? O amadurecimento emocional aí pode ser comprometido pelo uso da chupeta, a sucção digital do dedo, né? Sim. Que também antigamente a gente via muitas pessoas também chupando o dedo. Hoje isso é menos comum, né? Hoje é menos comum, porque o dedo ainda é pior ainda do que a chupeta. Pior? Porque você não tem como tirar, né? Você não tem como não ofertar, não né? tem como. Não tem como. Não tem como perder. Né? Então, assim, são esses vínculos, né? E o vínculo emocional, a construção desse vínculo entre mãe, bebê, que é garantido, que favorece através do aleitamento materno, né? E que é importante para o desenvolvimento mental, psicológico, né? De estrutura de linguagem, que a gente sabe hoje. Existe uma conversa já, existe um diálogo com a mãe e seu bebê durante o aleitamento materno, né? São linguagens não verbais, são gestos, são carinhos, são um suporte de segurança emocional que também o aleitamento proporciona e que talvez a chupeta não, e que a mamadeira não. Então são essas questões que a gente também, que a fonoaudiologia acaba abarcando também e apoiando no desenvolvimento infantil. Muito bom. Bom, Simone, eu vou te pedir, só para a gente fazer um intervalo rápido, licença muito rápido, a gente vai fazer uma pausa. Na sequência, como a gente falou muito de fala, eu gostaria de falar um pouco de audição, mas ainda sobre essa questão da fonoaudiologia no dia a dia da população no geral. E como que a gente consegue melhorar a nossa comunicação, a nossa fala, o nosso dia a dia, não só. E aí, no caso de uma profissão como é a minha, como é de um professor, como é de um médico, como é de um comunicador de uma forma em geral, mas como que ele consegue. Uma outra coisa que a gente pode falar, e claro, evidentemente a gente vai tentar chegar lá, sobre as patologias que tem, e assim, existe a possibilidade da cura para gagueira, até quando a gente consegue chegar lá com a fonoaudiologia. Eu acho que muita coisa para a gente falar aqui, que uma hora vai ser pouco. Uma hora que falta, que uma hora já passou. Então deixa eu só fazer um rápido intervalo, na sequência a gente volta. Falar em chupeta, em bebê, tem até um anúncio agora aqui que vai entrar aí da Rabi Prime Crash,
Você confere aí para depois visitar lá, para colocar as crianças também logo. A gente faz essa pausa no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos, e o apoio é de Radmed Diagnósticos por Imagem. Como é que é o nome dele do seu netinho? Heitor, chupa-chupeta? Chupa. Você está aprendendo aí então agora, né? Mas Heitor tem um mês de nascido, né? Tem 30 dias. 30 dias, um mês, é quase a mesma coisa. 30 dias e 2 semanas. Vamos saber daqui a pouco com a Simone Braga se é bom nesse período ou não. É o que ela falou, cada caso é um caso. 8h08. Voltamos a seguir com Folha no Ar também, logo após aqui a creche. Já tenho uma dica aqui da Nauta XP para você investir o seu dinheiro com segurança e com boa rentabilidade. Confira aí. Você está procurando a creche dos sonhos para o seu filho? Um lugar onde ele